Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos aqui com mais um Ineditados Conversas para além do livro. Hoje iniciando novembro, nosso mês dedicado às artes e letras, aí pelas nossas atividades, pela agenda da editora. Então confere lá no nosso site www.editoraufsm.com.br todos os livros das artes, letras e temas afins com frete grátis. Então, aproveite, eu vou te dar uma dica, se comprar livros com outras temáticas e colocar um das artes e letras junto, o frete grátis vale para todos, tá? Então, aproveita. Na nossa livraria física, aqui no campus sede da UFSM, nós temos vários saldos com tema de artes e letras com preço máximo de R$20. Então, é sempre bom dar aquela escarafunchada ali naquela caixa de livros para encontrar muita coisa boa a um preço excelente. Então, nos acompanhe nas nossas redes, @editora-UFSM, @livraria e grife UFSM e aqui do nosso programa, @ineditadospodcast. E para iniciar, então, novembro, nós vamos conversar com a professora Raquel Guerra, que é docente aqui do curso de Teatro de Artes Cênicas, né, aqui da UFSM, e ela vai nos contar sobre um pouco da trajetória dela, como que ela veio parar aqui na UFSM e como que está à frente aí das atividades, dessa retomada do Caixa Preta, que é o nosso teatro aqui, um dos nossos espaços de arte, né, aqui da UFSM. Professora Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Obrigada aí, pessoal todo da rádio. Um prazer estar aqui. Pessoal da editora também, obrigada pelo convite, né? Sempre um prazer aí estar falando sobre letras e artes aí, né? Representando o nosso centro também. Então, professora Raquel Guerra, que também é minha colega no CMPC, lá no Conselho Municipal de Política Cultural aqui de Santa Maria. Conta pra gente como é que tu te encontrou no teatro, assim, se existe um primeiro momento em que tu te recorda da pequena Raquelzinha olhando para algo e dizendo, eu gostei disso, acho que isso que eu quero para minha vida. Lembro sim. É uma memória bem remota, assim, do tempo de ensino fundamental. E lembro de uma professora de língua portuguesa. É sempre, né, nas escolas, essa relação do teatro, assim, ela está muito ligada às letras também, né, a questão do estudo das literaturas. Tinha uma professora de língua portuguesa, a professora Janete, e ela estimulava muito. Todo semestre, todo bimestre, a gente fazia leitura de livros, obras, e ela solicitava que a gente desenvolvesse assim, um trabalho teatral a partir da leitura, né? Trabalhasse a interpretação. E isso, assim, eu lembro que eu gostava muito, né? E também eu vim do esporte, né? Também eu sempre coloco isso, eu tenho toda uma formação como ginasta, com acrobacia, e essa relação com o corpo, com criar coreografias, partituras. Isso foi me levando assim para esse lugar. E depois, no ensino médio, eu participei na escola onde eu estudava de grupos de teatro. E ali que, mais ou menos, eu me direcionei para fazer o curso de artes cênicas que eu vinha fazer aqui na Universidade de Santa Maria. E tua família, quando porque foi a primeira opção, assim, não foi algo que tu pipocou por outros cursos para depois dizer, não, cênicas é o que vai me realizar. Já foi direto cênicas? No ensino médio, eu lembro que sim, eu já tinha assim, esse interesse e acho que na época a minha família assim, tinha um pouco de receio pelas questões, né, que acho que todas as famílias que têm filhos artistas sentem e colocam, né, que é a questão da sustentabilidade, a questão do mercado de trabalho. Mas também, ao mesmo tempo, aceitaram, porque eu acho que sempre foi assim, um pouco vocacional para esse lugar, né? Então... Te percebiam, né? Já esperavam. Mas que legal. E tu é daqui? Sou de Passo Fundo. E veio, então, fazer a tua graduação, mas eu vejo que depois tua pós-graduação, né, mestrado e doutorado, foi em Santa Catarina. Isso. Como é que foi também esse chamado para a parte da docência, né? Isso, porque
eu me formei aqui em 2005 e aí eu fiquei já nessa época, acho que tem até a ver com esse tema, né? Sai da graduação e como é que tu entra no mercado de trabalho. Então, eu lembro que já naquela época eu fiquei 1 ano trabalhando em Santa Catarina com projetos, né, do governo do estado, projetos financiados, e a gente fazia oficinas de teatro em municípios com a finalidade de estimular, formar grupos de teatro, professores, estudantes de escola. E esse movimento, que era inicialmente um projeto de produção cultural, de estímulo ao teatro... Mas um viés formador bem forte, né? Exato. Me deu, assim, um start para pensar, nossa, olha, eu gosto muito dessa área de formação, a importância também de ter essas práticas artísticas nesses espaços de formação, né? Como a minha experiência pessoal veio disso também, a minha escolha por fazer teatro, ou por gostar de música, ou por gostar de literatura... ela veio por esses estímulos, né, na educação básica. Então, eu também comecei a me despertar, nossa, olha, é importante também esse lugar. Claro. E aí, a partir disso, eu fui atrás, então, de um mestrado, daí direcionando um pouco para a área de formação, né? O meu mestrado, na época, estava direcionado, assim... O meu mestrado e o doutorado, assim, tem esse diálogo com práticas educativas, com práticas formativas, né? Tanto... em escolas como comunidades e posteriormente aí no ensino superior, né? Então, eu já morava em Santa Catarina e fui fazer o meu mestrado e doutorado na Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a UDESC, porque também é uma universidade que tem uma pós-graduação já na nossa área do teatro, já consolidada, Então, é uma pós-graduação que já tem bastante anos, né, de pesquisa. Aqui em Santa Maria a gente não tinha na época, né? Nossa pós ainda recém, né, vai começar agora na área. Então, também por essas questões, assim, fui um pouco pela vida, por estar indo morar em Santa Catarina, e aí fiquei lá. E lá também tive outras experiências, assim, bem importantes nessa área, que foi trabalhando com o Instituto Guga Kirten, que é uma fundação, então, assim, com projetos sociais, onde eu também vejo um espaço, né, falando de mercado de trabalho, assim, de projetos culturais, assim, um espaço bem importante, onde a gente tem que inserir as artes, né? Porque eu acho que a gente tem quando a gente fala em formação, em educação, acho que além da escola, tem esses espaços desses projetos que mobilizam, assim, a formação artística de crianças e jovens, que eu acho muito importante. Então, também conheci bastante dessa área, que é uma área que hoje, assim, dentro da academia, como professor, eu acabo que eu desenvolvo muito, né? Que é trabalhar com projetos, né? E na área de extensão, principalmente. Assim. E eu acho muito bonito porque é, às vezes, uma forma de chegar com uma outra proposta nas comunidades e movimentos que talvez quem está naquele núcleo não imaginaria como um caminho possível, uma escolha possível para si, ou não tem um contato em outra forma, né, de acesso. Então, essa democratização de arte, né, que é muito importante. E é transformador, assim, eu acredito nessa possibilidade, assim, eu vejo, a gente vê resultados, assim, claro, também não é uma coisa utópica, mas a gente vai, né, nas comunidades e vê que tem uma demanda por... Enfim, a gente, né... precisa letrar jovens que não são letrados, né? A gente precisa trabalhar com formação artística porque isso mobiliza o sujeito, né, também. Guardadas as devidas proporções, eu trabalhei durante o doutorado com um grupo de pesquisa que tinha atividades de cinema nas escolas. E vendo curtas e depois discutindo. Então, esse letramento é até de como portar-se num ambiente de cinema, de saber observar, às vezes, a criança. Nós trabalhávamos com crianças e com os professores. Bom, o dia, isso não é segredo nenhum, o dia que nós resolvemos levar pipoca, foi uma perdição. A pior coisa que nós podíamos ter feito foi levar pipoca, porque o artista principal virou a pipoca, o curta-metragem já era, entende? Então, realmente são demandas as quais, para nós também, são formativas. Por a gente ter esse encontro com uma realidade que é muito diferente da nossa.
Então, é formador de todos os âmbitos. E para a gente que está dentro da universidade, também nosso papel social como instituição pública de educação, né? Acho que o nosso papel como universidade também é dar devolutivas para a comunidade, né? E não só aquilo que a gente quer levar, mas o que é uma demanda que está sendo apontada ali dentro desses espaços sociais, né? E a tua reaproximação com a UFSM foi em 2011. Isso, 2011, então eu terminei... Tu tinha feito mestrado, mas tu ainda não era doutora. Não era isso, e abriu aqui um concurso para professor, assistente. Foi uma época que, assim, tinha uma variabilidade das normativas. Eu acho que eu entrei numa brecha ali que abriu só para mestrado. E eu consegui fazer e passei. E aí tô aí desde 2012. Uma felicidade voltar para Santa Maria, que é uma cidade que eu gosto muito, que eu tenho muitos amigos, porque me formei aqui. E é uma cidade que eu tenho muito carinho, assim, tenho muito afeto por Santa Maria. Então foi um momento muito bom voltar para cá. E, enfim, para o UFSM, que eu também... Uma universidade que eu adoro, né? Modéstia à parte. Mas já conheci várias universidades, assim, o nosso campus é lindo, os acessos também, né? Já tive em outras universidades e os acessos que a gente tem aqui são muito bons. Então, acho que a gente tem que valorizar isso da nossa universidade, né? Apesar de ser uma universidade do interior, ela é uma universidade que está aí no top, né? No ranking aí com várias outras aí capitais. E com esse movimento de geração de pós-graduações, eu imagino que deva ter acontecido, porque é a prática, né? Abre-se um edital para quem tem doutorado e muitas vezes não existem candidatos com a formação desejada. Então, se reabre o edital para quem tem mestrado. E tu comentava que agora vai haver a primeira turma de pós-graduação em teatro. Então, essa pós é uma pós em artes da cena. Ela ainda não... Ela foi aprovada, né, o projeto na CAPES, mas ainda tem alguns empecilhos institucionais, né, locais, da nossa resolução da UFSM, por questões de FG, que para abrir uma pós-graduação, então, o coordenador precisa de uma FG. Então, existem ainda alguns entraves, assim, que estão, né... Sim, burocráticos, enfim. Então, a gente não vai... Poderia, né, se tivesse essa questão resolvida, já começar no ano que vem. Mas não saiu. Então, a gente ainda está no aguardo, mas com bastante expectativa, assim, não só dos nossos estudantes, assim, né, egressos, como também de colegas de outras instituições, assim, porque a gente tem aqui uma demanda. Eu mesmo, como exemplo, né, saí de Santa Maria para buscar uma pós na minha área. E todos os nossos colegas que saem daqui, egressos da UFSM, na nossa área, e vão buscar uma pós, vão para Santa Catarina, vão para Campinas, vão para Bahia, porque são os lugares que já possuem pós mais consolidadas, né? Então, para a gente está bem importante, é uma pós que reúne, então, as artes da cena, teatro, dança, performance, e a gente está com bastante expectativa, e, como eu disse, os nossos egressos também estão sempre perguntando, não, vai abrir, a gente tinha expectativa que fosse abrir agora já, mas como já passou o prazo para o edital também, né, e essa questão, como eu falei, mais institucional, né, de resolver essas questões de gestão, né, para de fato, né, após funcionar com um coordenador. Então, nós estamos aí no aguardo aí, mas, enfim, acreditamos que em breve aí estaremos aí com ela ativa. E vem como mencionou a demanda, né? Eu imagino que exista uma demanda de fora também, então acaba enriquecendo uma pós-graduação, ela traz sempre pessoas de fora também. Então não é uma coisa endogênica, né? Que só as pessoas daqui vão continuar circulando aqui. Com certeza. É uma troca muito grande. E aí, já que a gente falou em gestão também, conta um pouco da tua experiência no Conselho Municipal de Política Cultural, aqui no nosso CNPC, que é sempre bom, eu acho, trazer ele como um tema também, para que as pessoas saibam que existe, como é que funciona, né? Então, né, Jéssica, nossos colegas, né, ali do Conselho, eu, assim, já me envolvo com as questões de gestão e política cultural, assim, há bastante tempo,
verdade, acho que desde o período que eu era estudante, assim, eu sempre tive atenta a essas questões, né? Até eu também fui moradora da casa de estudante aqui da UFSM, então, por um tempo. Então, a gente, né, tá sempre, assim, atento a essas questões que são importantes da gestão política, né, e pública, né, da nossa sociedade. E quando eu morei em Santa Catarina, entre 2006 e 2011, esse período foi o período em que no Brasil estava todo um movimento das políticas culturais, da renovação do Sistema Nacional de Cultura, para que os estados criassem os seus planos estaduais de cultura, para que os municípios criassem, né, os seus planos, seus sistemas, seus conselhos de cultura. E nesse movimento eu comecei participando das pré-conferências e dos fóruns de cultura de Florianópolis, que era onde eu estava residindo na época. E participei, né, mais ativamente lá e entre ali 2011 e 2012, quando eu vim para Santa Maria, na época da minha área, né, de teatro, circo, que são as áreas que eu atuo principalmente, era a Denise Copete, que é uma grande produtora e egressa aqui também do nosso curso. Ela estava ali representando o segmento do teatro, né? E aí ela nos convidou, assim, e a gente começou a trabalhar. Então, eu fiquei ali de 2012 até, acho que 2015, assim, existiam reuniões periódicas para a elaboração do plano municipal, né? A gente fez vários estudos de vários planos. Cada segmento, né, trouxe as suas contribuições. Eu participei mais das reuniões do segmento, né, do teatro. Na época, na nossa legislação municipal, não tinha ainda o desenho, né, do plano, veio ser aprovado em 2015. E a gente também não tinha, por exemplo, a categoria do segmento circo, que é hoje a categoria que eu estou representante, né? Então, acho que foi um avanço bem importante, né? E a gente, de lá para cá, vê que também dentro do nosso município já sempre tem algumas atualizações. Agora a gente está passando aí por essas atualizações e é bem importante isso que você falou, porque a maioria das pessoas não conhece, não sabe que existe um conselho municipal, né, de políticas culturais. Que é uma representação civil, né? Não é um órgão da gestão pública é uma representatividade da sociedade, dos vários segmentos, que criam esse diálogo, né, e fazem toda uma fiscalização dos recursos que são aplicados também na cultura, né, das ideias, das políticas, dos editais. E então, às vezes, o pessoal reclama muito, mas também não acompanha, não tá bom. A gente sabe, né, das reuniões, como elas são esvaziadas, né. Então, acho que é importante sempre estar falando aqui. A gente tem, por exemplo, também na nossa grade de formação, ali no curso de artes cênicas, né, licenciatura, a gente tem uma disciplina, que até eu ministro, que é de produção e legislação cultural. Mas ela é uma disciplina muito curta, a gente passa muito por cima, mas são temas que precisam voltar mais nos diálogos, assim, principalmente para a gente, né, no Centro de Artes e Letras. Claro. Na Cidade Cultura. Na Cidade Cultura como um todo, né? Ela precisa voltar, assim, com certeza. E agora acho que até está tendo esse movimento, né? A gente está aí organizando, né, as pré-conferências, então o pessoal que está ouvindo aí, que é de algum segmento, é legal ir atrás. Vai ter a conferência de cultura, né, municipal, depois a estadual, e em março, né, estava marcada a conferência nacional, se não foi alterada a data. Então está tendo esse movimento de retorno desse pensamento sobre as políticas culturais, que é muito importante para a gente. Então é bom ficar atentos, né? A gente também teve aí dentro desse movimento da retomada das políticas culturais, uma retomada dos movimentos de editais, de financiamento, que a gente teve aqui no município, mas de verba federal, né? Então, bem importante isso. E é interessante porque lá em Florianópolis, eles já tinham as políticas, eu acredito que tu trabalhava... vislumbrava como produtora cultural. Sim. Acompanhava. Porque apesar, né, de eu estar no mestrado, enfim, às vezes tem bolsa, mas mesmo assim trabalha, né, tem que produzir. Os agentes culturais, né, fazem muitas atividades, eventos. Mas lá em Floripa também, assim, o movimento não era muito, vamos dizer assim, muito à frente. Então, eram os artistas, era a mobilização da sociedade civil,
que se organizava para tentar puxar essa frente junto ao setor municipal. E eu lembro, olha, também lá demorou muito para ser implementado, assim como aqui também, né? Mas também a gente entende que são passos, né? Exato. Esse âmbito também da gestão pública tem todos os passos de aprovação, de revisão de texto. Então, lá, assim, eu justamente trabalhava com essa perspectiva, né? De entender como que as políticas culturais nacionais também estão dialogando aqui com os nossos municípios. Né? Eu entrei em 2018. E fim de 2018, início de 2019, ali o que estava mudança da gestão foi quando eu comecei a acompanhar. E então é um grupo ainda relativamente jovem, quando a gente fala em políticas, porque se foi estabelecido em 2015, bom, nós não temos ainda 10 anos do Conselho. Então, tem muita coisa, ainda mais depois de uma pandemia no meio do caminho, coisas que vão sendo ainda ajustadas, discutidas, né? Então, eu acho que a gente tem ido bem. Essa questão que você coloca, né? A pandemia foi desmobilizou muito, não só assim, as políticas culturais, como o setor, o mercado cultural como um todo. Mas, apesar disso, eu tenho visto, assim, ano passado foi um pouquinho mais truncado, mas esse ano, assim, tenho acompanhado, assim, vários movimentos, vários projetos locais, estaduais, e acho que está tendo uma boa retomada do setor cultural, né, do nosso mercado, aqui em Santa Maria, principalmente, assim, acho que tem... O nosso distrito criativo, eu acho que deu uma alavancada também nessas iniciativas. Eu acho que a gente tem essas brechas aí, essas possibilidades, também vejo, assim, conversando com artistas, egressos, e as pessoas estão interessadas em, tá bom, como é que eu trabalho melhor nesse mercado, como é que eu me entendo também, né, usando aí a expressão do espaço criativo, né, como é que eu me entendo como um agente criativo nesse setor, que é um setor muito produtivo. Ele é né, a nossa área da cultura, ela tem nesses dados, assim, né, que eu acho legal comparar, né, que a gente gera mais recursos que o setor automobilístico, que é um setor da indústria, da engenharia. Então, sim, a gente tem aí um argumento bem forte, né? Então, a gente também precisa se colocar e se entender como trabalhadores, né? Que, sim, geram renda, né? Então, às vezes, né, dentro dessa área das políticas culturais, a gente ouve críticas. Mas tá recebendo dinheiro do governo. Na verdade, os artistas trabalham independente, né? São incentivos, assim como as indústrias de automóvel têm também incentivo recebem. fiscal de 30 anos sem pagar imposto, vão à falência, tem apoio de financiamento. Então, todos os setores têm esse apoio, né? Então, às vezes, é um pouco de falta de entendimento geral, né, da sociedade sobre como funcionam as práticas culturais, né? Eu entendo e faço, às vezes, uma espécie de ouvidos moucos quando eu escuto alguma coisa assim, porque a cultura está tão intrinsecamente relacionada no nosso dia a dia que a pessoa, às vezes, não repara o quão amplo, o quão cercado de cultura ela está, o quanto ela consome de cultura sem saber, porque ela liga o rádio e é cultura, ela está ligando a televisão, é cultura, ela está indo no Brick da Vila Belga tomar um chimas no domingo, é cultura, então, tá bom. Você discorda? Tá bem. Continua usufruindo, então. Exato, e a necessidade que todos temos, né, desse consumo, seja de ver um filme, ou às vezes numa sinalização que tu tá passando na rua, um design que pensou aquilo, porque se não for pensado por um artista criativo, não vai estar bem solucionado, vai dar errado. Uma música que precisa ser feita, se ela não for bem feita, tu não vai ouvir, tu não vai se interessar. Então, assim, a gente tá, como você falou, a gente está toda hora consumindo essa relação da produção dessa economia criativa, só a gente não localiza ali, né? Não é igual ir no médico, não é igual ir no dentista, mas a gente está toda hora usufruindo dessa produção cultural e criativa, artística. E com eu entendo que com uma certa naturalidade.
E é por isso que parece, muito entre aspas, parece que não é importante porque está sempre disponível. Mas tira isso da tua vida para ver como fica. Exato. Como fica insuportável. Exato, quer dizer, tira as informações que estão aí espalhadas, sonoras, visuais, audiovisuais do teu cotidiano. Exato. E então a gente vai falar no Caixa Preta, né? O Caixa Preta, que foi uma forma de viabilizar também, lá em 1988, um acesso à comunidade. Eu gosto do nome Caixa Preta, porque que nem a caixa preta do avião, a gente não sabe direito o que acontece lá dentro. É ótimo. Conta pra gente um pouco da história e essa retomada, né? Tá, então assim... O Caixa Preta é curioso que quando ele foi fundado em 88, ele foi inaugurado como anfiteatro do Centro de Artes e Letras. Então, inicialmente ele era chamado de anfiteatro e entre 92, 95, não sei, não tenho recordação agora de precisar exatamente, acho que foi 93, estava olhando até nos arquivos da Razão esses tempos atrás, e houve uma campanha que foi mobilizada por acadêmicos e a equipe que fazia a gestão do espaço na época, com o apoio do jornal, né, o antigo jornal A Razão, que era então para escolher um nome para o teatro, porque eles achavam que ali não era um anfiteatro, ali era um teatro e merecia um nome. Então, muitos, até estava conversando também com o professor Málcio ali, do desenho industrial, que ajudou... O mascote. Exato, fez o mascote, ajudou depois também nas divulgações, assim, e aí eles criaram uma campanha. Então, a comunidade, assim, recortava no jornal um cardzinho, na época do jornal impresso, e escreviam sugestões de nome. Claro que o nome Caixa Preta, de certa forma, né, já estava bem, assim, quase que se consolidando de modo informal. As pessoas acho que já não chamavam o lugar de... anfiteatro do Cauã, já chamavam, olha, vamos lá para a Caixa Preta, porque era um espaço por fora branco e dentro preto, que é a arquitetura que ele tem, né? Então, ele não é um formato italiano, então ali é um espaço que você pode modular como quiser, né? E essa é a riqueza da arquitetura. Exato. E o patrimônio cultural dele, enquanto um espaço, né, de criação artística, é isso. E aí se criou essa campanha e surgiu, então, aí a partir de 93, se não me engano, aí, e foi renomeado, então, para o Teatro Caixa Preta. E depois, em 2007... veio a se chamar, então, Teatro Caixa Preta Espaço Rosane Cardoso, em homenagem à professora Rosane, né, que foi uma gestora, uma importante gestora ali do espaço. Mas, enfim, o Caixa tem muitas histórias, acho que daria vários programas só para falar dessas histórias. Também não se tem, é importante tu ter falado isso, não se tem muitas informações do Caixa hoje disponíveis. Então, se tu botar numa pesquisa, por exemplo, Teatro Caixa Preta, UFSM, você vai encontrar ali o nosso site com poucas informações sobre a agenda, sobre como agendar, questões mais institucionais internas, mas você não vê um livro sobre o Caixa Preta, você não vê uma publicação. Então, agora a gente está começando assim, um projeto, né? 35 anos, 35 anos. Né? Então, tem assim também um projeto nessa retomada do Caixa, né? Que vamos começar a buscar materiais, a ideia é a gente publicar futuramente um livro. A gente está começando aí com alguns TCCs, daqui a pouco, assim que entrar a nossa pós, com certeza vão vir alguns projetos de mestrado, estamos elaborando alguns artigos aí, para poder dar conta de toda essa riqueza. E também indo atrás de material, como não tem, então a gente tem feito, assim, umas pesquisas em arquivos, a gente tem aqui no DAG, né, da UFSM, as gurias ali, a crise da fotografia, tem alguns materiais fotográficos que mostram, né, o período de edificação, porque o Caixa, ele, em termos, né, de arquitetura, ele seria para ser, como todos os prédios principais da UFSM tem, o seu auditório. Sim. E eles são geralmente um barranco. Sim, como uma rampa. CCR, uma rampa, exato. E o Caixa, então, ele surgiu, né, de um professor chamado Orion Nolasco, que fez o mestrado nos Estados Unidos e voltou com essa ideia, porque lá... Imagina, apresentar, vai modular. Conforme a necessidade, a gente muda o palco. E o mais curioso disso é que esses formatos que estavam em voga na Europa e nos Estados Unidos,
eles não eram teatros que haviam sido construídos assim. Eles eram apropriações de fábricas antigas, depósitos antigos que o pessoal começou assim a comprar, as artistas, né, tanto visuais como teatrais e músicos também, ocupar esses espaços que eram antigas fábricas que não estavam mais em funcionamento e começaram a transformar em espaços de cultura, de teatro. E aí é curioso, porque aí eles trazem para cá essa ideia e a gente cria, né, a arquitetura desde o início, pensada assim, e ele é hoje, assim, eu gosto de dizer, para a gente ter uma noção da importância do Teatro Caixa Preta para o Brasil, ele é, assim, até onde a gente conseguiu ir com a pesquisa, a gente não descobriu nenhum outro teatro que tenha, antes do Caixa, proposto esse formato de arquitetura aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, até onde as fontes a gente conseguiu consultar, a universidade foi pioneira, né, em trazer esse primeiro formato de arquitetura teatral para o Rio Grande do Sul. Então, assim, e numa época que o Caixa Preta ele é mais antigo que a Casa de Cultura Mário Quintana. Não o prédio. Sim, mas né? a O instituição... prédio era o hotel, mas a instituição. Então, assim, para a gente ver um aparelho cultural como a Casa de Cultura Mário Quintana, foi criado depois do nosso teatro. Então, a gente tem aqui um monumento, né, um patrimônio cultural riquíssimo, que, além de todo esse aspecto da arquitetura teatral, da funcionalidade modular, você pode fazer o que quiser ali dentro, a gente tem outras coisas que tornam ele específico. Uma é o espaço dele ser um laboratório de formação também. Então, ali a gente está cumprindo a exigência da universidade, né, com ensino, pesquisa e extensão em várias áreas, né, da iluminação, da cenografia, da área de música. Por exemplo, o pessoal da música gosta muito de tocar ali, né, a acústica muito boa, né, e embora, né, precise melhorar, mas ela é boa. Então, assim, tem esse espaço formativo muito importante e também como patrimônio cultural a gente tem ali, vale lembrar, uma pintura do professor Juan Moretti, né, que foi feita em 92. Até uma história bem curiosa, assim, é uma história que a gente não encontrou em registro escrito, mas a gente coletou através de fontes orais em algumas entrevistas, inclusive o próprio Juan Moretti conta essa história. Exatamente, ele ainda está por aqui, vamos aproveitar. Ele conta essa história que o Caixa Preta, ele até 92, ele era todo branco por fora. E os estudantes costumavam ali da casa estudante vir fazer manifestações, como, né, todos os estudantes fazem. E aí, a pedido, né, na época foi solicitado lá para o Juan Moretti criar um mural mais artístico, para não ficar, né, aquele monte de rabisco assim, e nada contra as manifestações estudantis, né, mas enfim. E aí, ele criou esse mural, né, que é icônico hoje, e eu acredito que ele é um dos maiores murais da universidade em espaço aberto. A gente tem ali o relevo do hospital, que também é do Juan, né? Porém, ali, por ter virado estacionamento, se perde visualmente, embora é uma obra linda ali, a do hospital também. Mas o Caixa Preta ali, ele tem um mural que é na principal avenida de acesso à universidade. E ele é um mural todo. Muito, tu vê, tu não tem uma passa árvore por na ali, frente. exato, e tu passa por ali, não tem como não ver. Claro, agora ele está um pouco mais apagado, por isso também, nesses movimentos aí de reabertura do teatro, a gente está em andamento com o projeto de restauração do mural aí, né? Acho que até outro tópico daqui a pouco para a gente falar sobre aí os novos projetos. Com essa reabertura do Caixa Preta, porque ele ficou fechado para reformas, atualizações, eu acredito que de âmbito de segurança, são legislações, enfim, que precisam, né, de tempos em tempos, a estrutura precisa ser atualizada, então foi reestruturado e foi reaberto, então, agora no início do segundo semestre? Isso, a gente ficou, né, o prédio ficou fechado de 2019, aí veio pandemia, né, na pandemia não foi feito nada em relação à estrutura do prédio, ele ficou completamente abandonado.
Em final de 2021 para começo de 2022, nesse período que a pandemia estava abrindo, estava começando... A transição, né? A transição. A gente começou, né, então, a abrir e o espaço estava, enfim, tudo abandonado. Teve roubo de material, sumiram coisas, o espaço mofado, as cortinas mofadas, equipamento quebrado... Enfim, toda aquela situação, e aos poucos a gente, né, começou a abrir ele mais para só aulas, né? Enfim, porque a gente, né, não tinha todas as questões ainda de segurança, alvará, enfim, nem tudo é importante falar, né? Nem tudo está regularizado ainda no Caixa Preta, né? A gente tem trabalhado nesse projeto, inclusive existe um projeto de reforma para adequar a acessibilidade, adequar as questões, né? Porque recebem muitas ações comunitárias também. Com certeza. Né? Então, Escolas... assim, como a gente tem trabalhado agora? A gente, né, não tem trabalhado 100% no nosso potencial, por conta que a gente ainda tem essas limitações, né? Por exemplo, acessibilidade, que é um tema super importante, a gente recebe cadeirantes, público cadeirantes, né? A gente tem a rampa ali, mas ela já não está totalmente dentro das normas. A gente, né, enfim, às vezes ela tem um pequeno nível de degrau, ou às vezes tem a rampa, mas a calçada não está acessível. Tem todo um entorno, né? Então, porque quando a gente, né, fala de acessibilidade, então tem todos esses ajustes. Então, o grande projeto que a gente está desenvolvendo agora, que foi aprovado recentemente no Conselho do Centro de Artes, né, tem um foco principal na acessibilidade e nas questões de segurança, né? E, assim, para a gente ter um alvará que a gente possa, de fato, então, começar a receber espetáculos de fora. Que agora a gente está priorizando, então, mais essas ações internas. A gente recebe público, mas é um público limitado também, por conta das situações, vamos dizer assim, que a gente ainda está tendo que atualizar. Mas, desde que reabrimos oficialmente, vamos dizer assim, em novembro do ano passado, quando o professor Gil Negreiros assumiu o Centro de Artes e Letras, me convidou para trabalhar ali. Agora, né, estou fazendo a parte da gestão ali do teatro em específico. A gente recebeu um espaço todo, né, enfim, precário, e a gente começou, assim, contando com a ajuda de vários colegas, arrumar equipamento, limpar, varrer, trocar coisas. A gente tem uma campanha, bom dizer aqui também, a gente tem uma campanha que é mobilizada pelos estudantes, né, pelos diretórios, que se chama Caixa Preta, Caixa Aberta. Essa campanha tem nos ajudado muito, né? Porque às vezes são pequenas coisas de manutenção que a gente precisa resolver na hora. Então, essa campanha conseguiu doações, né? A gente conseguiu uma mesa de luz para voltar a operar, porque a nossa estava queimada. A gente conseguiu fiações, cabos, microfones e equipamentos de segurança, né? Para também... através da direção, além da campanha, né, que cumpre, assim, uma ajuda mais informal e mais, vamos dizer, menor, né, a gente tem todo o apoio também, teve, né, esse ano todo o apoio aí da direção do Centro de Artes, com a compra de um andaime, né, para que a gente possa, de fato, estar com um andaime dentro das normas, os equipamentos de segurança, para que a gente possa, né, subir e trabalhar, né? Sim. Ainda tem muita coisa, como eu disse, mas a gente avançou um pouquinho, a gente tem recebido um público bem interessado desde que a gente abriu. A gente já contabiliza aí mais de 5.000 pessoas que passaram ali pelo espaço. E queremos muito mais, aí vamos, uma próxima oportunidade a gente volta para contar as novas novidades, né? Sei se dá para divulgar também que... Claro, por favor. Que hoje, até para quem quiser conhecer um pouquinho mais a história do Teatro Caixa Preta, a gente tem agora às 17 horas, abre a exposição, né? Se chama Caixa de Memórias, Mulheres, Teatro e Afeto, junto ao trabalho de TCC da Renata Correia e da Carolina Cabral. São 2 projetos de TCC diferentes, mas que cruzam as questões, né, da Carol, que é de fotografia de espetáculo. Então, ela fotografou espetáculos que aconteceram no Teatro Caixa Preta, que ela vai estar expondo agora essas fotografias. E o trabalho da Renata Correia tem um pouco do resgate da história do Caixa Preta, mas ela tem o recorte trazendo, assim, quem foram as mulheres que trabalharam ali no teatro, as bolsistas, porque ela mesma teve a história de ter sido bolsista ali, hoje é iluminadora também.
Então, aí vão ter bastante material visual, fotografias, exposição de cenários, exposição de figurinos. Então, tá todo mundo convidado. Então, hoje abre às 17 horas e amanhã tem 2 horários de visitações para a comunidade, um ao 12h30 e outro às 17h30. Então, fica aí o convite para todo mundo conhecer um pouquinho mais o Anfiteatro Caixa Preta, ver ele num formato que não é espetáculo, que não é recital, é exposição. Então, já mostra um pouco dessa diversidade, o público já entra ali, nossa, não tem cadeira no espaço, já estou circulando em todos os lugares, já é um formato para exposição, então, mostrando um pouco da versatilidade do espaço e quem vai chegar lá vai conhecer um pouquinho da história, do Caixa, conhecer um pouquinho aí dos espetáculos que já foram apresentados ali. Esse resgate é super importante porque, em certa medida, se nós não viabilizamos, às vezes, essas coletâneas, ninguém vai fazendo, né? Então, sente o chamado para fazer, vamos fazer, porque as coisas acabam se perdendo, né? Muitas, se nós não... no teu caso, né, que está à frente dessas iniciativas no momento, não chega a dizer, é importante, vamos fazer, sempre fica esperando que o próximo gestor faça, né? E às vezes vai... Porque é a tal da apagação de incêndio, né? Todos os dias tem algo que parece que é mais importante, mais urgente para resolver no momento. Mas justamente a questão da memória, aquilo que a gente está vivenciando agora, parece que não é importante. Precisa que alguém no futuro olhe para o passado e reconheça como algo que deveria marcar, entrar para uma cronologia, né? Sempre deixando para o futuro. Então, a gente também tem que olhar e dizer, não, então vamos olhar um pouquinho para o passado e vou fazer a minha parte, né? Já são 35 anos. E isso que tu fala é muito importante, porque a questão dos arquivos são fundamentais, assim. Hoje, a gente tem, como eu falei antes, né? A gente falando de história, tu vai pesquisar material, tu não acha material. Spa, Teatro Caixa Preta, Espaço, Rosane Cardoso. Quem que foi Rosane Cardoso? Sabe? Essas informações desencontradas que a gente não localiza. E aí a gente também está trabalhando, assim, paralelamente em outros projetos, né, com essa questão de, que arquivos existem sobre o teatro? Então, tem pilhas lá de cartazes que não estão bem armazenados, tem projetos que na época dos projetos que ainda eram impressos. Essa curadoria precisa ser feita até para selecionar o que entra para a história e o que não entra, Exato, né? Então tem toda assim ainda uma necessidade de trabalhar com esses materiais que estão numa quarentena ali, estão guardados, mas a gente precisa de estrutura também onde guardar, conservar de forma adequada. Então assim tem toda essa complexidade dos materiais que são os arquivos do passado, os jornais A Razão, que vale a pena, a gente quer voltar e ter um pouquinho mais para contar essa história, porque, por exemplo, a gente sabe que grandes artistas já estiveram aqui, Geraldo Thomas, era o meu próximo tópico, a gente está falando Torres, aqui de TCC, mas tem muita gente reconhecida mundialmente que veio. Da música, do teatro, das artes visuais, só que se tu pergunta quem foi, a gente não tem, não sei onde é que eu vou olhar, não tem. Então, também, como, né, esse tópico que tu trouxe, né? Quais são as ações que hoje nós estamos fazendo no presente para que daqui 10, 15 anos a gente tenha o registro da história desse hoje. Então, a gente tem pensado ainda na proposta de desenvolver um anuário, até uma inspiração que a gente teve ali da Casa de Cultura Mário Quintana, né? Que eles produzem um material assim anual com toda a programação. Né? Então, assim, a gente gostou bastante desse formato. Então, tem aí uma ideia, porque daí a gente vai ter... Inicialmente, a gente quer fazer só digital, principalmente como um espaço de memória, né? Vai criando uma cronologia, né? Exato. Então, a gente está aí nesses projetos aí e, ao mesmo tempo, também entendendo, como é que a gente trabalha com todos esses arquivos que já existem, vamos digitalizar, vamos aguardar, vamos armazenar onde, enfim. Para quem trabalha aí com arquivo grande, tem uma colega parceira, né, que trabalha com arquivos também, então temos muitos parceiros que se eu citar aqui vou ficar o dia inteiro. Mas que bom, são iniciativas assim que a gente precisa para essas retomadas, né? É sempre necessário se cercar de pessoas que estejam imbuídas do mesmo ânimo da gente, porque parece uma coisa muito hercúlea quando começa a olhar assim, muito grande. Então é sempre bom contar com essas pessoas, com as equipes, os bolsistas, enfim,
Que bom. Parabéns pelas iniciativas. Conte conosco. Obrigada aí, Jéssica, toda a equipe. Aí também vou aproveitar para divulgar aí para o pessoal que está ouvindo, no dia 12 agora, próximo domingo, a partir das 17 horas, a campanha Caixa Preta, Caixa Aberta vai estar no quiosque Mamaquila, com uma vasta programação musical. Aí o pessoal da música tá entrando na campanha. Vai ter jazz, vai ter chorinho, vai ter pop rock, música boa, num ambiente bem agradável, familiar. Então a gente quer começar comecinho da tarde para vir toda a família. E a gente vai estar nesse dia recebendo, então, arrecadações e doações para o Teatro Caixa Preta para nossa campanha. Então quem quiser acompanhar aí dia 12, música boa no Mamaquila a partir das 17 horas. Isso, vai estar na descrição do nosso post também, quando o programa for ao ar, para consulta rápida, né? Professora Raquel, muito obrigada pela tua disponibilidade. Valeu, gente. E para você que nos escuta aí do outro lado, então, um grande abraço. Semana que vem teremos um programa diferente, um programa musical, porque eu vou estar participando da Feira do Livro de Porto Alegre. Então, nós vamos ter um programa com músicas que foram baseadas, inspiradas na literatura, inspiradas em livros. Então, nos acompanhe. Semana que vem, um programa diferente. Um grande abraço. E até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.